Putz, fica cá com bastante. Marcelo, a gente comprou um copo muito. Porque a gente ia ter, né, o pontinho. Quando a Daniela me falou, já estava já tendo avião. Aí eu falei, putz, mas abriu aqui agora. Essa tu não entende? É, o Wave. Conhece o pessoal da Wave? Qual é o papel colorido desse dia? Porque senão os móveis vão ficar parecendo no chão. Congratular com vocês, porque é aqui nesse encontro traduz também um segmento extremamente crítico, politizado e que ajuda demais no desenvolvimento da nossa comunicação. Quero dizer que no Distrito Federal nós estamos avançando com rapidez para ser a primeira capital do Brasil de banda larga. Porque é a cidade moderna, a cidade futurista, a cidade que vai desenvolver essa área da tecnologia, da ciência, tecnologia, para a democracia, para o exercício da cidadania. E nesse sentido é que nós estamos fazendo um grande esforço e já avançamos bastante e queremos ter 100% de banda larga aqui no Distrito Federal. E como vocês sabem, o nosso Distrito Federal é a unidade da federação com o maior índice de habitantes que acessam a internet, segundo o PNAD, agora em 2010. E isso é uma característica muito importante, tem um maior número de internautas por milhão de habitantes no Brasil. Isso reforça a necessidade de ampliar essa democracia, né? Garantir um acesso democrático através da banda larga e, obviamente, poder ter esse meio acessível, fazendo a democracia na essência, que é a participação do cidadão, o debate, as opiniões, a construção de um país melhor, um país mais justo, um país democrático. Então, quero dar os parabéns a vocês, desejar as boas-vindas em nome aqui do povo do Distrito Federal, e eu tenho certeza que esse encontro aqui marcará também mais um tempo importante na democratização da comunicação do nosso país. Parabéns a todos vocês. Muito obrigado. Os blogueiros progressistas estiveram no centro também da disputa. Nós, pela primeira vez, rompemos, né, o modelo das exclusivas, das entrevistas exclusivas, fazendo uma entrevista coletiva com o presidente Lula. Só para vocês terem uma ideia,
O ano passado, a blogosfera, essa blogosfera teve cerca de 39 milhões de acessos durante a campanha eleitoral. Então a gente não está falando de pouca coisa. Enio, faça as honras. Aqui todo mundo fala igual a Lula. Além de ter a honra de estar numa mesa como essa, ainda vou ter que falar. Eu tinha preparado um discurso que estava mais ou menos 3 fascículos e 50 folhas cada um, mas o pessoal achou melhor resumir. Porque ninguém veio aqui para... Bom, enfim. Agora, isso é uma coisa que a Maria Flor colocou aqui, que nos chamam de blogueiro sujo e ao mesmo tempo chapa branca. Uma coisa não bate com a outra, né? Ou é chapa branca ou é sujo, né? Porque senão não dá. E porque também, se não somos chapa branca, porque tem chapa preta, né? Tem essas coisas. Mas enfim, nós estamos fazendo história. Está em curso uma revolução nas comunicações do Brasil, onde um cidadão como eu, não sou jornalista, nunca escrevi nada, nem bilhete em casa. A hora que me torno cadeirante, vou me comunicar com as pessoas via internet, viro blogueiro e tenho a honra de estar aqui na abertura do mais importante encontro de blogueiros desse país. Eu queria anunciar, para fazer a abertura do 2º Encontro Nacional de Blogueiros, o nosso eterno presidente do povo, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu queria primeiro cumprimentar o nosso querido Enio, que eu tive a oportunidade de receber no Instituto Cidadania e tivemos uma longa conversa. E é suspeito para falar de mim, porque como ele gosta muito de mim, ele está sempre emocionado. E a nossa querida Flor, que quando eu dei aquela entrevista lá no Palácio do Planalto dos Governos, ela invadiu o nosso espaço lá na entrevista. E eu queria cumprimentar o nosso querido companheiro ministro Paulo Bernardo, o nosso querido companheiro governador alegre, otimista, o Agnello. Eu queria cumprimentar o companheiro Frank Martins, ex-ministro da Comunicação. Beleza! O companheiro César Alvarez, secretário executivo do Ministério da Comunicação. Cumprimentar o jovem do Feitiço Mineiro, que assumiu o compromisso que vai vender comida mais barata para vocês. Cumprimentar nossa querida companheira Luísa Erundina, nossa querida. Cumprimentar os blogueiros e as blogueiras do nosso país. É nóis na fita! Você imagina, ser blogueiro já é chique, ser blogueiro progressista, então. Olha, e ainda blogueiro progressista sujo é demais. Mas deixa eu só dizer uma coisa para vocês, eu vou ser muito breve. Eu vou dizer para vocês o seguinte. Eu não vou esquecer nunca o papel que vocês tiveram na defesa da liberdade de expressão e de comunicação neste país durante 8 anos do meu governo e, sobretudo, na eleição do ano passado. Vocês evitaram que a sociedade brasileira fosse manipulada
como durante muito tempo ela foi manipulada. Vocês evitaram que os chamados falsos formadores de opinião pública, que às vezes não convencem nem quem está dentro da sua casa assistindo, ditassem regras do que deveria acontecer neste país. E o que está acontecendo não é um problema do Brasil. Eu tenho andado muito. Depois que deixei a presidenta, já visitei 16 países. E, sobretudo aqui na América Latina, o comportamento de determinados setores do meio de comunicação é quase que lamentável. Não porque criticam o governo, vocês sabem que eu nunca me preocupei com crítica, se ela for verdadeira. O que eu me preocupo são com as inverdades, com a má fé, com as difamações, como aquela pedra, aquele meteorito de papel que bateu na cabeça de um candidato. Eu não esqueço nunca aquele momento, porque eu estava indo para o Rio Grande do Sul, na cidade do Rio Grande, inaugurar, acho que uma plataforma da Petrobras. E o Franco Martins levou para que eu visse no avião aquela reportagem de um canal de televisão, eu posso dizer aqui, do SBT, em que o Nascimento mostrava a farsa que estava acontecendo. Eu até pensei em não falar na campanha, porque eu não era candidato e não estava na coordenação, eu pensei em não falar. Mas eu fui para o ato e fui... Sabe quando você vai se indignando, e chega uma hora que você extravasa? Eu falei, Franco, eu não ia falar, mas eu vou falar. Eu não ia falar, mas eu vou falar. Foi quando eu disse que o nosso adversário tinha que ter coragem de pedir desculpas ao povo brasileiro, que não era possível alguém que quisesse presidir o país inventasse uma farsa da magnitude que o goleiro chileno Rojas inventou quando estava disputando. Ainda tentaram inventar um outro objeto não decifrável, um OVNI. É verdade, tentaram inventar um objeto não identificado. Você sabe que eu tenho hora, eu não vou fazer isso porque eu estou desencarnando. Sabe que tem hora que eu tenho que contar dentro daquela clínica que eu pedi a tomografia feita na cabeça do meu estrago. Na verdade, o estrago foi na cabeça, foi na urna. Porque ia ser fabricado também. O preconceito estabelecido naquela campanha contra a nossa companheira Dilma Rousseff, eu nunca tinha visto, e olha que eu fui candidato muitas vezes. Ou seja, ali ficou identificado que o preconceito contra a mulher é infinitamente maior do que o preconceito contra o homem. É isso aí! Ou seja, algumas pessoas que se apresentam na opinião pública como se fossem modernos, na verdade acham que o papel de mulher é dentro de casa. Acha que o papel da mulher, sabe, é exatamente se comportar como um sexo fraco. Acha que o comportamento da mulher não é para entrar na política. Ali ficou desmudado. Eu acho que é o único momento na história em que um candidato sai mais fraco da campanha do que entrou. Porque não pela quantidade de votos, mas pelo nível do debate que foi feito naquela eleição. E eu acho que vocês tiveram um papel extraordinário. Eu acho que vocês demonstraram uma coisa que eu acho fantástica, que é o seguinte, ou seja, o povo não precisa mais de intermediário na telecomunicação e na comunicação. Isso aí! Nós ainda temos menos computador do que deveríamos ter, temos menos gente na internet do que deveríamos ter, temos menos blogueira e blogueira do que deveríamos ter, mas nós estamos num processo de avançar e
e avançar rapidamente. Porque o que isso, na verdade, vai acontecer é que nós precisamos, sabe, fazer da banda larga um direito de todos. Universalizar! Vocês sabem que nós começamos há 5 anos atrás uma briga quando a gente começou a pensar na criação da Infovia e começamos a tentar recuperar a Eletronet. Vocês acompanharam. Ou seja, quando nós tentamos começar a conquistar de volta a Eletronet, que era uma empresa do governo brasileiro e que tinha sido privatizada e que, na hora que a gente foi atrás, que era nossa, ou seja, a justiça demorou 5 anos para nos devolver o que era nosso. 5 anos. Ou seja, se eu não tivesse sido reeleito, Nina, acabava meu mandato, eu não tinha conquistado. E ali criou-se uma briga de que o governo queria fazer isso, o governo queria fazer aquilo, o governo queria estatizar, o governo queria fazer aquilo. E foi daí que as empresas resolveram fazer um acordo de levar a banda larga às escolas. Quantas já tem, Paulo? 55 mil escolas públicas, sabe? Urbanas. Falta levar para o campo agora. Tá? Mas um dado concreto é que eu quero dizer para vocês o seguinte: eu estou convencido, sabe, que a companheira presidenta Dilma Rousseff, sabe, que já tinha essa vocação quando era ministra-chefe da Casa Civil, ela tem a mesma vocação agora de continuar trabalhando com mais força, com mais rigor, porque nós já vencemos alguns obstáculos para que a gente consiga fazer da banda larga um direito de todos e não apenas um privilégio de quem tem dinheiro para pagar. Isso é um compromisso que eu acho que nós vamos trabalhar. Muitas vezes é mais fácil fazer um discurso, muitas vezes é mais difícil colocar política, mas eu acho que a presidenta Dilma tem toda a vontade e disposição disso. Vocês sabem o quanto o companheiro Franco Martins apanhou porque resolveu dizer, sabe, que era preciso criar um novo marco regulatório, porque o marco regulatório era de 1900. E a gente vai descobrir, quando a gente começa a discutir isso, sabe, que tudo é moderno quando o sapato é dos outros. Mas quando é no nosso, tudo fica antiquado. E as pessoas, vocês estão lembrando quando a gente fez a conferência de comunicação, quem participou e quem não participou? Aqueles que são amantes da democracia, aqueles que falam democracia, sabe? São que nem determinada hierarquia. Democracia desde que só um fale, só um dê ordem e todos digam amém. Ou seja, finalmente a conferência foi um sucesso extraordinário e agora o nosso querido companheiro Paulo Bernardo e o César Alvarez têm a incumbência de dar sequência àquele trabalho. E aí, Paulo, uma lição de vida que eu aprendi e que você participou comigo, que a gente não pode abrir mão. A gente, Paulo, não pode ter medo, não pode ter preocupação de chamar essa gente para participar. É agora! Beleza! Uhul! Eu aprendi em 8 anos de governo. Todas as vezes que a gente tiver dúvida, que a gente tiver problema, que a gente sabe, é muito melhor a gente escancarar o debate, deixar as pessoas falarem o que pensam, para a gente colher, sabe, um resultado que seja a síntese, sabe, do que pensa o país, do que a gente ficar atendendo um ou outro lobista que fica... Aê! Banda larga em regime público! Uhul! Quando é alguém do PT ou de esquerda que tem alguma coisa, uma audiência comunista, é lobista. Quando são eles, é diretor institucional. Eles não vestigam o cargo. Nós aqui baixamos o nível. Aceitamos ser lobista. Então nós temos que ser todos diretores institucionais. Para que a gente possa transitar sem preconceito. Para que se possa ter cara no Lago Sul para fazer diretoria institucional sem preconceito. Porque se for um barraco de vinho de um lobista, é uma desgraça. Mas se for uma mansão de um diretor institucional, é legal. Então eu acho que nós estamos no século XXI. Na verdade, a internet é uma coisa, eu não sei se de Deus ou de quem, porque eu não sei qual é o limite da internet. Já tentaram censurar
Vocês estão lembrados da posição do governo contra a censura. Nós sabemos que tem coisa que não deveria estar, mas está também. Eu acho que nós que queremos fazer coisa séria, que queremos fazer política séria, que queremos fazer crítica séria, sabe, nós precisamos agir com muita seriedade, porque a direita não brinca em serviço. Nós precisamos saber que nós temos que ter seriedade, sabe? Não perder nunca a razão, porque se a gente perder a razão, a gente perde a causa. Então, eu acho que nesse momento é extraordinariamente importante que a gente participe, sabe, desse debate sobre como é que a gente quer regular, sabe, a comunicação nesse país. Quem é que pode o quê? Sabe, se todos podem alguma coisa, ou se vai ser como antigamente, apenas alguns podiam. Sabe, o cidadão tem o direito de ir na televisão, no rádio, escrever um artigo no jornal, dizendo que é certo ou errado, sem que eu tivesse sequer o direito de falar o meu. É assim, meu. Aí quando você escreve uma cartinha pedindo direito de resposta, ou ela não é publicada, ou é publicada 6 meses depois, quando as pessoas nem lembram mais da ofensa. Ou seja, então eu acho que nós temos que ter clareza, sabe, eu não sei porque chamaram vocês de blogueiro sujo, eu vou até desempenhar, ou seja, quando vocês foram xingados de blogueiro sujo, vocês foram xingados exatamente por aqueles que promoviam a sujeira. É um negócio inacreditável. O cidadão tinha feito a sujeira e resolveu dizer que eu não gostei do que fazer. Mas na nossa vida a gente sabe de tudo, sempre aconteceu. Eu sempre digo o seguinte, eu nunca tive nada de graça. Nada na minha vida foi dado assim. Eu nunca tive nada com facilidade. É tudo a sério de fogo. E essa conquista da liberdade é uma coisa, sabe, que também a gente vai conquistando, vai brigando, vai perdendo, vai ganhando, vai perdendo, vai ganhando. Sabe, e a gente vê o que aconteceu no Egito. Eu tive a oportunidade de conversar com 50 jovens que participaram lá no Catar, a convite da Al Jazeera, dos companheiros que participaram, sabe, da luta lá no Egito e na Tunísia e no Bahrein. Vocês pensam que as pessoas querem muita coisa? As pessoas querem apenas ter esperança e liberdade e um pouco de dignidade. A palavra que eu mais ouvi dos jovens era essa, esperança e dignidade. Então eu acho, companheiros e companheiras, esse dia vocês viram o que aconteceu numa dessas hidrelétricas que está sendo construída aí, no geral, Sabe, porque antigamente a gente ficava ultrapassado, você saía para trabalhar de manhã, você, se tivesse televisão, via televisão. Se você pegasse um ônibus numa cidade moderna, que tinha fábrica moderna que dava ônibus, você ouvia o jornalzinho no ônibus. Aí você só ia ouvir notícia de noite quando você saía. Se chegasse em casa que tivesse começado a novela, a mulher não deixava ninguém mudar de canal, ela também não deixava mudar de canal. Então não via nem jornal. Tá? Agora não, meu. Agora os caras estão lá com celular, broqueiro, tuiteiro, sabe? Tá todo mundo, tá tuitando. Ou seja, ela esquece do que ele foi fazer no banheiro para tuitar. Então eu acho isso uma revolução. Eu acho uma revolução extraordinária. Mas é uma revolução que quanto melhor for usada, mais nós ficaremos fortes. Quanto mais a gente banalizar, mais a gente fica forte. Ou seja, o sucesso dos tais, dos broqueiros e das blogueiras, sabe, independente, livre, progressista, é a seriedade. Tá? Quanto mais eles atacarem vocês, mais vocês têm que agir com seriedade. Nós temos que ganhar deles. É na imagem que a sociedade vai ter da gente. E eu posso dizer, não como cidadão brasileiro, eu posso dizer como um ex-presidente da República. Eu sei o bem que vocês fizeram para a democracia deste país e para o povo desse país, não deixando inacreditável. Beleza! Uhul! Beleza! Deixar de vir aqui. Não poderia deixar de vir aqui
falar essas breves palavras para vocês. Eu tinha um discurso aqui cheio de escrito para ler, mas a única coisa que eu quero dizer para vocês é que valeu a pena vocês existirem. E Deus queira que valha muito a pena. Tá? Porque eu acho que os pobres estão tendo acesso ao computador, logo vão ter acesso à internet. Oi, Fernando. Eu estou conhecendo muitos governadores que querem colocar banda larga em tudo. Não se preocupa não. Sabe, de gente querendo dar que Lula está falando agora, depois para o maravilhosa, e daqui a pouco, sabe, nós seremos todos cidadãos livres. Sabe? Livre para pensar. Tá, beleza, Fernando. Obrigadão. Tá. Beijinho. Sabe, Tchau. que só sai o que alguns querem, e não o que as pessoas precisam. Tá? Então eu penso, companheiros e companheiras, eu vou dizer para vocês uma coisa que eu ouvi de uma catadora de papel. Ela disse para mim: presidente, o senhor sabe o que o seu governo fez para nós? O senhor sabe o que o seu governo fez para mim? Eu dizia: não. Eu vou presidente, não foi dinheiro, não foi cooperativa, não foi organização. É que vocês deram para nós o direito de ter dignidade. Hoje, a gente anda na rua com o nosso carrinho e a gente não tem vergonha de quem passa com o carro, porque nós estamos, às vezes, colhendo a sujeira que aquele que está no carro jogou sem ter consciência. Aê! Uhul! O que vocês representam para esse país hoje é isso. Vocês são uma alternativa, uma possibilidade de permitir que a sociedade participe das informações nesse país. Que ela não fique refém desse ou daquele dito formador de opinião pública, mas que ela possa formular a sua própria opinião. Ela pode ouvir, ela pode escutar ou pode ler, mas ela também pode falar. Ou seja, então aquele cidadão que está numa telinha achando que é formador, ele tem que saber que aquele cidadão que está no barraquinho 3x3 com o seu computadorzinho velho também é formador de opinião pública. E aí... Uhul! Beleza! Eu achei bonito o nome de flor. Eu achei que era flor, mas flor fica mais bonito. E o nosso querido Hélio, muito obrigado. Bom sucesso. Não sei se o Jorge vai garantir uma refeição mais barata. Porque é o seguinte, Jorginho, se você vende uma só, você tem que vender cara que vai vender uma só. Mas se você vai vender muitas, você baixa o preço que você ganha pela quantidade. Isso é lógico. Você tem que transformar seu restaurante num restaurante de massa. Aê! Então, eu vou esperar a nossa querida Flor anunciar o nosso querido ministro. E quando anunciar o nosso querido ministro, que ele sentar nessa querida mesa, os seus queridos ex-presidentes, sabe, terá uma querida retirada. Um beijo. Por favor.
secretário de Publicidade, Abimael Nunes, secretário de Governo, Paulo Tadeu, e Secretaria de Comunicação, Samanta Salum. Já anunciei aqui no início da abertura, mas vamos agradecer novamente o patrocínio da Petrobras, Itaipu Binacional, Fundação Banco do Brasil e a transmissão da TVT e da Rede Brasil Atual, além dos amigos da Blogosfera. Eu gostaria de organizar aqui a mesa. O ministro Paulo Bernardo vai ter... Quer que eu pegue o tripé lá? Não, porque o tripé é baixo, ele não vai dar o... Pode botar uma satisfação participar aqui. Espero derrubar muito ritmo. O pique do evento, que sai o presidente aí e levanta a bola. Não é qualquer um que vai cortar essa situação. Mas eu quero cumprimentar todos os blogueiros que aqui vieram, quero cumprimentar as blogueiras, o pessoal que organizou esse encontro. Sei que ele foi precedido de, me parece que 18 etapas estaduais, perdão, e eu acompanhei uma parte disso pelo Twitter, pelas redes sociais, aí, vi a repercussão que teve nos estados. Quero cumprimentar os deputados, estou vendo aqui a nossa querida deputada Luísa Erundina, eu vi também o Emiliano, o governador Melo, acabou de sair, mas o Brizola Neto, com quem eu falei, inclusive, na chegada, e dizer o seguinte, que esse encontro, e acho que o presidente Lula já frisou isso, na verdade mostra uma coisa que todos nós temos observado, que é a força que tem as redes sociais, a possibilidade de mobilização, a capacidade de propagação de ideias, de debate, de fazer contraponto, de influenciar, inclusive, a opinião pública em função da propagação de ideias. Nos blogs, no Twitter, e mesmo onde é ofertado não é de forma homogênea, e ela é deficiente. É muito fácil, por exemplo, eu converso com as pessoas aqui em Brasília. Brasília tem uma realidade. Você vai no entorno de Brasília, cidades, muitas delas inclusive em Goiás, que são cidades mais pobres, que se formaram por conta da possibilidade de ter trabalho aqui em Brasília. Então tem cidades com 200 mil pessoas que até o ano passado, não sei, não fui esse ano, até o ano passado não tinha placa com o nome das ruas e nem numeração nas casas. Mas eu sei porque eu era lá do planejamento, o IBGE foi fazer o censo e no meio do ano passado nós tivemos que fazer uma operação especial em alguns desses municípios, porque primeiro que chegava o pessoal lá de dia, não tinha 70% da população, o pessoal estava em Brasília. E depois não tinha sinalização nas ruas e não tinha número nas casas. E depois, à noite, é um problema enorme, porque sem iluminação pública, os licenciadores chegam a falar, vai ter que ir alguém comigo, porque eu sozinho vou ficar com medo, vou ficar preocupado. E nós, inclusive, tivemos que fazer. Eu estou falando isso porque nós verificamos em vários desses casos, a internet custa R$80 por mês. Você vai ver o serviço. Agora nós vimos, inclusive, Santo Antônio com descoberto, R$80, internet de 200 kbps por segundo. Quer dizer, então, fraco, pequeno, todo mundo aqui navega na rede, sabe que com isso você tem. Está falando lá o Marcelo, que em Boa Vista chega a custar R$700. Mas lá nós pusemos agora uma fibra ótica trazida da Venezuela, que nós estamos já providenciando, vai baratear, vai para R$35 lá. Aliás, mas Manaus você viu a barata, porque lá era R$400.
Agora nós também levamos fibra ótica para lá e estamos atravessando o rio, que é uma dificuldade enorme, porque o rio tem 6, 7 quilômetros de largura, então vai atravessar, eles conseguiram atravessar o rio com fibra ótica também, então vai conectar o anel. Então eu estou dizendo tudo isso para dizer o seguinte: nós consideramos que essa é uma prioridade absoluta, quer dizer, colocar a internet de baixo custo e, por conta disso, permitir uma efetiva massificação. As pessoas falam muito, e depois acho que com certeza nós vamos poder debater isso, na universalização da internet. Mas eu queria dizer assim, quando nós fizemos o Plano Nacional de Banda Larga, nós não colocamos como ponto, como já de cara, que nós queríamos fazer a universalização, até porque era uma coisa que ia ter pouca credibilidade. O número de domicílios com internet no Brasil fechou em 2010 com 27%. Quer dizer, nós temos um contingente enorme de pessoas que estão pagando R$80, que se fosse 35, disseminava muito mais facilmente, e é evidente que depois nós vamos ter, mesmo com esses valores, gente que não vai ter condição de comprar, porque tem gente que para as quais R$35 é muito. Bom, nós consideramos que disseminar a internet é importante, porque vai melhorar o nível de informação, vai melhorar a interatividade das pessoas, a interação das pessoas com a sociedade, vai melhorar o desempenho escolar, vai melhorar a produtividade do trabalho, vai abrir possibilidade de gerar muitos empregos, porque o deputado João Arruda também está ali, no meu estado. Então, nós estamos trabalhando, e acho que até o fim do mês de junho, nós teremos um desfecho para essa fase que nós temos. Depois vamos falar mais um pouco sobre isso. Mas nós fizemos, no governo Lula, políticas que significaram avanço grande. No ano passado, por exemplo, o Brasil teve comercializados aqui, produzidos no Brasil, 13.700.000 computadores. Aí você compra um computador, você vai aqui em Brasília, vai no mercado, você encontra um computador por R$800. Estão vendendo em 10, 12 meses. Laptop está vendendo. Agora, as pessoas não vão comprar computador para usar como máquina de escrever. Se você tiver que comprar um computador e pagar R$80 da internet, o cidadão fala, bom, vou esperar um pouco. Então, nós achamos que isso está contido, inclusive. Se nós tivéssemos internet com condições melhores, de preço, de qualidade, provavelmente teríamos vendido não 13, mas 18, 20 milhões de computadores no ano passado. Então, acho que uma coisa também que o presidente citou, que foi importante, foi feito no governo dele, foi que nós pegamos a partir de 2007 e determinamos que as empresas de telecomunicações tinham que disponibilizar a internet com pelo menos 1 megabit dedicado para as escolas, depois aumentou para 2 megabits, eles estão fazendo o aumento da velocidade. Isso significou que as escolas urbanas, de fato, já estão todas conectadas. Nós conseguimos conectar todas as escolas urbanas do país. Não. Temos uma dívida com a área rural, porque de fato tem problema, não tem cabeamento, não temos ainda infraestrutura. Mas isso foi uma coisa muito importante. E uma outra coisa que eu gostaria, quando nós acabamos concluindo que tinha que fazer um Plano Nacional de Banda Larga, foi a partir da discussão do que fazer com as fibras óticas instaladas ao longo das linhas de transmissão, e depois também passamos a discutir aquelas que tem nos gasodutos da Petrobras e tudo, e acabamos concluindo que nós tínhamos que, depois de um longo debate, como é que vai ser, como é que vamos fazer, reativamos a Telebrás. Todo mundo lembra do debate que foi isso. Eu lembro que nós levamos para a então ministra Dilma, eu fui com o Rogério Santana discutir a situação da Eletronet e mostramos para ela a importância de usar essas fibras óticas. Aquilo gerou uma discussão dentro do governo, levamos o presidente e acabamos fazendo a reabertura da Telebrás e estabelecemos o Plano Nacional de Banda Larga. Acho que todo mundo sabe, nós estamos fazendo uma revisão do plano. E quando nós fizemos, nós acreditávamos que 512 kilobits era razoável. Depois as condições foram mudando, nós fomos lá falar com a presidenta no começo do ano, ela falou, pode parar com esse negócio de kilobit, vamos começar com 1 mega para
começo de conversa. E nós temos que trabalhar com uma escala crescente para chegar em 2014 com velocidades de 4, 5 megabits, que nós estamos atrasados já nisso. Então, fizemos a reabertura da Telebrás e, a despeito de toda a discussão que havia a respeito disso, sempre ficou muito claro dentro do governo que a Telebrás teria o papel de fazer atuação no atacado. Eu tinha uma ideia, eu participei desse debate, de usar a Telebrás para querer fazer ligação de casa em casa, uma empresa que tem menos de 200 funcionários, um orçamento desse tamanho, com as dificuldades que nós temos, evidente que é coisa de Dom Quixote. Então nós definimos, deixando claro, nós vamos usar a Telebrás para fazer internet no atacado, fornecer tráfego de dados, fazer acordos com as empresas. Nós temos mais de 2 mil. Quantos tem, Percival? Quantos provedores tem no Brasil? 5 mil. A última vez se fala 4, já inflacionou ali. Temos 5 mil empresas. Pois é, então veja bem, vamos fazer provimento no atacado para que as pessoas, as empresas, façam a conexão das pessoas. Então, mas nós também percebemos o seguinte: na hora que começar a vender internet mais barata, isso vai acontecer no segundo semestre, nós vamos ter um problema grave, que é a falta de estrutura, de infraestrutura. Não sei se vocês viram, essa semana a TIM foi proibida de vender celular no Ceará. Por quê? Porque baixou um pouco o plano, o pessoal começou a comprar, a rede não aguentou. Foi proibido. A Telefônica de novo, problema, né? Não sei se foi Já aconteceu também antes. com excesso de tráfego, mas tem um problema gravíssimo essa semana lá. Mais de 1h30, parou tudo. E você pegar um lugar como o estado de São Paulo, então nós vamos ter que ter investimento. E aí a Telebrás vai entrar forte, organizando e arrumando dinheiro e fazendo associações para construir redes de fibra ótica. Precisa ter dinheiro. Esses dias teve um seminário empresarial de telecomunicações, disseram que precisava 144 bilhões de reais para fazer investimento. Eu não acredito nisso. Acho que nós podemos fazer investimentos bem colocados aí, bem menos disso, nós vamos suprir, não aquilo que nós gostaríamos, mas nós vamos multiplicar muito a nossa capacidade. Mas só para dar números, a Austrália está fazendo um plano que vai custar 33 bilhões de dólares. Suponho que seja dólares australianos. Vale um pouco menos que o dólar americano. Na Coreia, eles estão fazendo já projeção de ter conexões de 1 gigabit, principalmente nas instalações como escola, mas estão programando 24 bilhões de dólares em 5 anos. Bom, nós estamos fazendo uma revisão na área de telefonia, plano geral de metas de universalização, onde nós vamos redefinir metas para telefonia, orelhão, telefonia na área rural, vamos colocar como meta conectar todas as escolas rurais e os postos de saúde fora das cidades também, e colocamos aí a discussão de metas para a banda larga. Eu vejo às vezes até as pessoas falando, não, o Paulo Bernardo está fazendo um acordo com as teles, vai dar um dinheirão para as teles. A briga que nós estamos falando que eles têm que fazer sem dar dinheiro nenhum, eles querem alguma coisa. Nós fechamos um acordo, mas primeiro não temos dinheiro, não tem orçamento para isso. Segundo, nós achamos que eles têm a obrigação de fazer. E vamos fechar um acordo, tenho certeza, onde todas as empresas vão oferecer internet a 1 megabit de velocidade por R$35. É bem provável que isso provoque congestionamento. Vai começar a vender para valer mesmo, nós vamos ter que, como diz, correr com as redes. Mas nós vamos fazer. E uma coisa que também as pessoas têm colocado, eu estou tentando já antecipar, eu recebo no Twitter lá várias manifestações. Muita gente fala assim, por que não põe em regime público? Isso! Por que não faz em regime público? Quando foi feita a privatização da telefonia, não vai dizer que regime público é igual a nós privatização. tínhamos uma situação de monopólio. Eram 27 empresas distribuídas pelos estados. Não, ministro, não é isso não. Mas era um monopólio. Cada lugar tinha um. Então, o que aconteceu? Privatizaram as empresas junto
deram as redes, deram a carteira de clientes, todos os clientes conectados, pagando conta, inclusive, e deram um monopólio para as empresas. Eu falei, isso é regime público, você passa a explorar. Hoje nós temos, se você quiser fazer isso na internet, nós temos que discutir com a turma lá do Percival o que nós vamos fazer com 5.000 provedores que estão instalados aí. Vai ser um monopólio público, nós vamos estatizar 5.000 pequenas empresas ao longo do regime misto. A outra coisa, como é que nós vamos fazer isso com quanto precisaria de dinheiro para comprar essas empresas todas e estabelecer um monopólio, ou do Estado, ou se alguém tiver colocando isso, que eu acho que não é bem o que o pessoal manda, um monopólio privado, para escutar na discussão de ninguém. Então, nós não temos como opção colocar a internet em regime público. Nós consideramos que é um serviço público e que vai ter que ser feito pela Telebrás, vai ter que ser feito pelas empresas todas que estão aí no ramo, que está atuando. É muito menos conflitivo isso, muito menos complicado, e eu repito, nós não temos todo esse orçamento para falar, deixa que nós vamos fazer tudo. Entendo? Vamos? Não, e aí, olha, para administrar a briga vai o governo Dilma inteirinho para administrar isso. Nós queremos no segundo semestre todo mundo oferecendo internet a R$35. Isso significa que nós vamos fazer um serviço público. A Telebrás vai administrar as redes das elétricas aí, nós já estamos com isso acertado, vai fornecer tráfego no atacado e vai exigir, quem fizer parceria com a Telebrás tem que ser nessa condição, tem que oferecer um preço básico de R$35, pode oferecer 40 mega, 30 mega de velocidade, preço de mercado, o preço que você conseguir vender. A nossa internet básica vai começar com 1 mega de R$35. Então acho que é importante falar isso, porque às vezes as pessoas colocam, porque alguém tem uma ideia de que não, se fizer em regime público, vai. Claro, se a gente tivesse um bom número de bilhões aí para fazer, tivesse solução jurídica rápida para isso, faria também. Eu queria falar, eu falei bastante da internet. Eu acho que nós podemos depois, eventualmente, debater, esclarecer mais alguma coisa, mas eu vou falar da questão do marco regulatório. Eu sei que é uma... Está escrito, é isso? Tá, como é seu nome? Marcelo. Então, Marcelo em segundo. E quem mais quiser? Céu. Yuri, Edu. Peraí, vai. Nilde. Gutenberg. Alberto aqui. Deu aí? Ó. Vamos fazer? Alberto, vai lá. 6, 7, 8, 9, 10. Ó, turma, vamos fazer o seguinte. Tá, ó. O ministro está pedindo para fazer um bloco de 4 perguntas, e aí ele responde, depois um outro bloco de 4, e a gente faz um terceiro bloco de 4. Vamos 12. Então, uma dúzia de perguntas. Pode começar. Obrigada, Maria Cló. Boa noite, Paulo Bernardo. Antes de fazer a pergunta, queria agradecer o papel que todos os blogueiros fazem pela democratização da comunicação, e que muitas vezes nós que atuamos no movimento sindical, é no espaço do blogueiro que nós vamos conseguir dar a notícia da versão da classe trabalhadora. Então, também agradecer esse papel que a gente vem construindo de forma coletiva. E para ser objetiva na pergunta, né, duas questões, ministro. Né? Sobre quando você fala sobre a questão do plano de banda larga, por mais que ainda não esteja completamente fechado, mas a gente vai ouvindo pela televisão, vai lendo nos jornais, vai apontando algumas coisas, né? Se
se está descartado a possibilidade de ser em regime público, e tudo que aponta é para nós fazer, digamos assim, um acordo, uma espécie de um contrato com as teles, se está previsto algum mecanismo neste acordo, neste contrato, que possa acompanhar, que as teles possam, de fato, estar respondendo por aquilo que elas se comprometerem nesse acordo, para que, de fato, elas vão poder ter a internet de banda larga de 1 mega, para que, de fato, elas vão poder atender nos pequenos municípios, digamos, se existe algum mecanismo de acompanhamento e também da demanda e também da qualidade. Então, essa é uma questão que eu acho que para nós é uma questão importante. A segunda questão é sobre o marco regulatório. Nós sabemos do seu compromisso com a luta social, inclusive já estabelecendo uma mesa de diálogo com os movimentos sociais, para a gente estar fazendo um processo de construção do novo marco regulatório. Qual a possibilidade de articular, junto com a construção do novo marco regulatório, uma demanda que veio da primeira Conferência Nacional de Comunicação e teve unanimidade na Conferência Nacional de Comunicação, a questão da realização do Conselho Nacional de Comunicação Social? Obrigada. Vai ser rapidinho. Meu nome é Marcelo Salveiro, do Instituto Bem-Estar Brasil, participo da campanha Banda Larga é um Direito Seu. Ministro, qual a preocupação que o governo tem sobre a questão dos bens reversíveis, já que o PGMU ainda está em discussão sobre essa questão dos backhauls, e que fora isso, toda a rede que está sendo construída agora é privada, é no poder das teles, é o patrimônio dela, protegido pela Constituição, pela legislação, enfim. Então essa é a pergunta. E a segunda é só um comentário. Eu moro em Campos, Goitacazes, estado do Rio de Janeiro, no norte, e nós temos 150 escolas públicas do município, dentro das cidades consideradas como urbanas, e nenhuma delas estão conectadas ainda. Eu liguei para o MEC, liguei para a Anatel, falei com as pessoas que estão responsáveis, inclusive eles estão entrando em contato com a Secretaria de Educação para poder ver essa questão, e foi levantado também que as técnicas elas estão levando o ponto até o poste em frente da escola, e estão lá no sistema, que eu esqueci o nome do sistema agora do MEC, dizendo que está conectado. Então, só estou dando assim, um alerta, de repente dar uma ajuda lá e fazer essa verificação de forma mais efetiva. Obrigado. Mas consumidores de informação, você não apenas vê o jornal pela manhã e aguarda para ver no outro dia, você tem a possibilidade de produzir, os cidadãos podem produzir informação. A gente não é mais consumidor, tem o termo prosumidor, mas que até se limita esse binômio. As pessoas trocam fotos, mas também aqui os blogueiros divulgam informação de interesse público e precisam de banda para poder também comunicar, não apenas para receber informação. Então a pergunta é se a infraestrutura do Plano Nacional de Banda Larga, se ela está considerando também essa necessidade de que o upload, o carregamento de informações, seja tão veloz quanto o download, quanto o acesso às informações, para garantir que efetivamente, como a ONU declarou pelo Conselho de Direitos Humanos na terça-feira agora, que o acesso à internet sirva como um mecanismo de efetivar a liberdade de expressão. Quer dizer, só com uma infraestrutura que permita um upload veloz efetivamente, é possível usar a internet para exercer a liberdade de expressão, com vídeos e fotos. Minha pergunta é a respeito pensando em destacar a nota última milha, e os Correios atualmente mudaram o estatuto e pode até operar como operadora de celular virtual. Não poderia atuar como provedor de acesso também na última milha? Os Correios já fizeram
quiosques, nós vamos então, uns 10 anos atrás, quando não tinha muita lan house. Então, essa é a questão. Bom, vou tentar também ser objetivo, tá? A Osana está falando sobre como é que vai ser o mecanismo com as teles. Nós vamos fazer um contrato com as teles, que é o seguinte: as empresas de telecomunicações têm um contrato com o Estado, assinado com a Anatel, que é revisado a cada 5 anos. Na revisão, agora nós estamos imputando novas metas para telefonia fixa e vamos estabelecer metas para internet. Então é isso, nós vamos assinar um aditivo, um adendo, um instrumento à parte, com metas e com consequências para implementar isso. Se não cumprir, vai ter sanções. E também vamos colocar metas em termos de qualidade. Não só o que você falou, o atendimento da demanda, e eu acho que nós vamos ter que correr com aquilo, porque senão não vai atender a demanda. Mas vai ter meta de atendimento da demanda e vai ter meta de qualidade também. Nós, inclusive, estamos fazendo um trabalho, a Anatel, com o IMETA, para dizer como é que tem que ser a fiscalização da internet. Qual é a margem aceitável? O cara oferece 1 megabit, mas não é 1 megabit de verdade. Então, quanto que é aceitável? Se 50 kilobits, não vai. Vai ter que ser uma regulação sobre isso. Então, a resposta é essa: ter metas estabelecidas para eles. Mas nós não vamos fazer internet só com as telas. Nós estamos colocando porque estamos aproveitando o momento que estamos fazendo a revisão do contrato. Vamos imputar essas metas. Mas vamos continuar falando com todos os provedores com os quais nós temos nos relacionado. Vamos fornecer mais barato. Quando o Percival sabe disso, estou falando do Percival porque a gente se relaciona bastante com os provedores. Quando a presidenta Dilma mandou aumentar para 1 megabit, nós temos um problema com os provedores, porque uma coisa é fornecer 500 kilobits, com o preço que nós tínhamos estabelecido pela Telebrás. Quando você fala, você tem que fornecer 1 mega, já estava ficando inviável o negócio. Tanto que nós estamos baixando o preço no atacado da Telebrás para os provedores para viabilizar o negócio. Então, é assim que nós vamos tratar essa questão. A pergunta sobre o marco regulatório, nós estamos fechando, tem a previsão de um conselho aprovado. Eu particularmente sou a favor. Eu acho que nós temos que propor e temos que ter. Não sei, não tenho aqui qual seria a composição, mas acho que é um instrumento democrático. O conselho poderia ser eleito a cada período da conferência. Eu acho que nós podemos formular isso. Como nós vamos colocar, antes de mandar para o Congresso, consulta pública, acho que nós vamos ter a oportunidade de estabelecer em mesa como é que funcionaria isso. Essas questões que foram colocadas pelo Marcelo, a questão das redes de comunicação é o seguinte: grosso modo, as redes que estão ao longo das linhas de transmissão da Eletrobras tem em torno de, não é igualzinho todo, mas 48 fibras óticas. Isso, pela tecnologia que nós temos hoje, é uma capacidade extraordinária. Você pode pôr tráfego adoidado. A verdade é o seguinte: nós temos aproximadamente, médio também, não é igualzinho em todo lugar, 4 fibras que são usadas pelo próprio sistema para fazer monitoramento, para fazer o trabalho de gestão das redes elétricas, e temos 6 que ainda estão, por decisão judicial, alocadas para a eletronética. Todas as outras, ou seja, 38 fibras, estão para serem eliminadas. Eliminadas é o jargão que a turma lá usa, que é botar eletrônica. Você tem a fibra, mas não tem os dispositivos que injetam dados ou tiram dados da rede. Então, o trabalho que a Telebrás tem que fazer agora é montar a parte de eletrônica dessas redes. Isso não é difícil, mas também não é baratinho, é uma coisa que nós vamos ter que investir.
Só que nós vamos ficar com disponibilidade de rede ao longo do Brasil inteiro. São mais de 30 mil quilômetros. Tem um problema, alguém falou em backhaul, as redes regionais, essa rede nacional, o jargão dos técnicos chama backbone, essa é a grande espinha dorsal. A parte de backhaul, ou seja, a distribuição regional, nós não temos. Essa que a Telebrado tem que fazer grandes investimentos. Nós estamos estimando que precisamos de 7 bilhões de reais para fazer isso. Eu conversei com a presidenta Dilma e ela me disse que se nós montarmos os projetos direitinho, ela garante ou vai nos destacar em torno de 1 bilhão por ano durante os 4 anos do governo para a Telebrado. Isso significa que nós vamos arrumar gente para entrar com mais uns 3, 4 bilhões, conforme que for a variação dessa despesa, para montar. Mas isso, eu diria assim, muda completamente em termos de capacidade de distribuição do que nós temos hoje. Muito potente. Esse negócio das escolas, eu já ouvi reclamações parecidas com isso. E nós pedimos, falamos com a presidenta também, e pedimos até a Anatel que faça uma fiscalização na situação das escolas. Porque onde está conectado, ou se tem algum problema, não está conectado, qual é a velocidade, como é que está funcionando isso. E aí, essa questão de ligar até o poste na frente, eu não sei dizer de quem que é a atribuição. Você pediu para ligar luz na sua casa, que constrói uma casa, eu nunca consegui, já vi. Você sabe que a empresa leva até o poste, você tem que fazer a sua ligação lá. Mas eu acho que isso é um detalhe, é um absurdo que a escola não está conectada, porque falta acabar de puxar o cabo. Então tem que ser resolvido isso. Mas a Anatel está fiscalizando, o MEC está ciente que tem que resolver também essa questão. Bom, o Paulo Renato perguntou uma coisa mais específica, que é a questão da velocidade. Download, você recebe, e também de upload. Normalmente, o que eu tenho observado